Palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Esse capítulo é muito famoso pelas bem-aventuranças de Jesus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram deles os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui vai ter uma comparação muito bonita entre a lei e a graça. E quando a gente fala lei e a graça, a gente não está falando dos mandamentos, porque os mandamentos permanecem, a não ser aqueles mandamentos relacionados a rituais e a certas vestimentas, uma série de coisas, eles não valem mais, mas os mandamentos, não farás imagem, não adulterarás, não roubarás, esses mandamentos eles permanecem. Mas nós estamos falando entre a proximidade que Deus tinha com o homem na época que ele se aproxima de Moisés e a proximidade que Deus tem com o homem no período de Jesus. E veja que Jesus nem tinha morrido, mas para os judeus, que Jesus veio para os judeus, e ele pregava principalmente para os judeus, mas quem estava perto ouvia e acabava aprendendo alguma coisa, e alguns até eram curados e libertos de espíritos imundos. Veja que quando Deus vai falar com um povo em Moisés, ele fala num monte, e o monte troveja e treme, e o povo fica assustado, e o povo diz: não, fala tu com Deus, e tu fala o que Deus falou para nós, para você, fala para nós. Por que o povo falou isso? Porque o povo ficou assustado com a voz de Deus. E o que Deus falou com o povo? Não roube, não mate, não adultere. E foi dar a lei, né? Os primeiros 10 mandamentos, no capítulo, se eu não me engano, 20 de Êxodo. E, claro que depois ele dá o restante ali a Moisés, e Moisés traz para o povo. Mas aqui tem uma diferença. Aqui é Deus habitando com homens. Se esse povo, que precisou de um tabernáculo para representar Deus entre eles, e Deus ia com eles realmente, mas não tão próximo assim. A gente fala proximidade, não estamos falando fisicamente, né? Porque Deus está em todos os lugares, mas a proximidade pessoal, intimidade com Deus não era tão grande. Precisava de mediadores. Arão fazia a mediação sacrificial e Moisés ali falava com o povo e falava com Deus. Mas aqui nós vemos o que? Jesus manifestando no monte também, só que Jesus entre os homens falando com eles. E o que esse Jesus ensinava? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus está falando também da lei dos mandamentos, só que de uma forma mais trabalhada, de uma forma mais, vamos dizer, aprimorada. Aqui Jesus é como se ele estivesse fazendo uma pós-graduação, um pós-doutorado nos mandamentos. Ele está avançando o nível dos mandamentos. E aqui ele vai começar a falar da humildade. Ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele vai falar da questão do consolo divino, da proteção divina, do amor divino ao homem. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Jesus fala, por exemplo, de mansidão, qual mandamento ele está se referindo? Não matarás. Só que aqui Jesus não está colocando uma posição interessante. Porque Jesus vai dar os mandamentos exigindo mais. Se engana quem diz que na graça os mandamentos valem menos. Pelo contrário, vale muito mais. Paulo, se não me engano, vai dizer que se na lei a pessoa era condenada por 2 ou 3 testemunhas, na graça muito mais. Porque é algo mais sério. Você não está negando aqui sacerdotes humanos, instituições humanas. Você está negando o próprio Filho de Deus, a palavra é o próprio Deus. Então, Ananias e Safiras, porque mentem para o Espírito Santo, recebem julgamento de morte ali na mesma hora. E quem faz o julgamento? O próprio Espírito Santo, que é a testemunha de tudo que acontece aqui na terra. E ele vai dizer que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja que essa pessoa
Jesus está inserindo um mandamento dentro de outro mandamento. Jesus não quer só que você não mate. Jesus quer que você esteja num estado incapaz de matar. Nós não estamos falando da legítima defesa. Legítima defesa, você tem o direito de defender sua filha, sua esposa, seu esposo, seus pais, dentro da sua casa. Aqui nós estamos falando do questão dolosa. Então veja, uma pessoa mansa, ela só não mata como ela está num estado de paz tão grande que ela nem se ira, ela nem anda perto de matar. Então é isso que Jesus está, porque muitas vezes o que mata é a ira, e a Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira e a palavra branda desvia o furor. Aqui Jesus está dizendo que bem-aventurados que têm palavra branda, porque desviam o furor. Quando dois homens discutem, ou duas mulheres, e um deles é manso, ele acalma o outro. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, exigindo mais do que a lei exigiu. Jesus não quero que só que você não mate, não, quero que você seja manso, que você seja incapaz de cometer esse ato e que você acalme os outros. Bem-aventurado, e qual é a recompensa? É dar a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Uma pessoa que tem fome e sede de algo é alguém que vive intensamente querendo essa coisa. Então, a justiça deve ser uma prática cristã. Você tem que ser justo no seu trabalho, ser injusto com o seu patrão, com o seu funcionário, com sua esposa, com o seu esposo. Tem pessoas que vai contratar um funcionário para a empresa e contrata por amizade, em vez de contratar alguém por causa da graça de Deus e por competência. Não, ele usa outros argumentos. Então, isso é injustiça. Quando você deixa de contratar um funcionário competente, bom ou promover, e promove aquela moça que você tem um caso, você é uma pessoa injusta. Você é injusto quando você vende um produto por um preço mais caro do que deveria. Você é injusto quando você tira proveito de alguém porque só você vende aquela coisa. Só você sabe fazer determinada coisa e aí você coloca um preço acima do mercado demais. Isso é injustiça. Quando você nega amor ao seu marido, às vezes a mulher ela cuida da casa, ela é boa, tal, ela é honesta, é fiel, mas ela não trata o seu marido com amor. O marido não trata a mulher com amor, isso é injustiça. Então, Jesus está dizendo que você tem que ter fome e sede de alguém que deve estar buscando intensamente justiça. Você já sentiu fome? Você já jejuou alguma vez na vida para você ver o que é fome e sede? É alguém de jejum. Alguém de jejum que precisa muito comer. Veja, Jesus teve fome e Satanás tentou ele na fome. Então, é isso que Jesus está passando. Fome e sede de justiça. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqui Jesus também está falando da questão do plantio e da colheita. Se você planta a misericórdia, você colhe a misericórdia. Aqui, por exemplo, entra a oração do Pai Nosso que diz, Senhor, perdoa-nos a minha iniquidade, porque eu perdoei os meus devedores. Ele disse, se você não perdoar, você não é perdoado. Então, isso aqui tranca qualquer coisa na sua vida. Tem gente que querendo orar por cura, por libertação, por prosperidade. Aí um pastor ora, outro pastor ora, vai num grupo, vai no outro. Não acontece nada na vida da pessoa. Por quê? Porque ela não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa os filhos, não perdoa os irmãos, não perdoou o inimigo. Tem que perdoar. Infelizmente, é duro de dizer isso, mas tem que perdoar. Seria muito bom se nós tivéssemos outras formas, né? Mas, porque nosso ego quer isso. Mas, na verdade, Deus é que estabelece as regras. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui está falando da santificação, sem impureza, sem malícia, sem dolo. É alguém que vai para a igreja e olha para as irmãs com respeito, para os irmãos com respeito. Se ele é solteiro, se ela é solteira e Deus dá alguém para ela e ela ama, ela começa a despertar sentimentos. Aí se a irmã tem um namorado, ela não olha mais para esse homem com desejo, com cobiça. E a mesma forma o moço, o homem, a mulher, é limpo de coração, sem mágoa, sem ódio, sem ira, sem inveja.
E aqui Jesus está falando isso, então, se você não era para cobiçar, agora você não é nem para ter isso na sua mente. Veja que Jesus está apertando mais ainda os mandamentos. Está sendo mais exigente, é mais difícil de entrar no céu agora, porque a porta é estreita, a porta estreitou mais, ficou mais difícil. Só a fé de Deus pode nos ajudar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui Jesus coloca outro princípio. Veja, os mandamentos, eles eram o quê? Por pensamentos, porque tinha cobiça, que é coisa da mente, por palavras, que tinha, por exemplo, a questão do falso testemunho, e por obras, ou seja, você matou, você roubou, você foi idólatra. Então, isso era pensamentos, palavras e obras, mais ou menos. Claro que nós vamos entender, em outras coisas, que o não fazer alguma coisa também era pecado. Se você olhar os textos antigos, você vai encontrar isso, mas aqui Jesus vai lembrar que você também peca por você deixar de fazer alguma coisa que era sua obrigação. Então, não é só ser pacificador. Você tem que ser, quer dizer, não é só não matar, não odiar, você tem que promover a paz. Aqui é uma coisa que você tem que combater o mal e não só deixar de fazer o mal. Você não pode só deixar de roubar, você tem que combater o roubo. Você não pode só deixar de matar, você tem que combater o mal. Não é que você não vai abortar só, você não deve abortar. Aí você vai combater o aborto. Então, veja que aqui, por exemplo, entra o voto. Se você vota num partido que apoia drogas, você será punido por apoiar as drogas, você irá para o inferno por apoiar as drogas. Se você vota num partido que apoia o aborto, você vai irá para o inferno porque você apoiou o aborto. Veja que o voto ele tem uma implicação muito grande. Você pode cometer vários pecados com o seu voto. Você pode abortar, adulterar, roubar, matar, fazer 1 milhão de coisas, perseguir a igreja com o seu voto. Porque às vezes aquele político que vai te representar, ele vai fazer todas essas maldades e você vai estar por trás dele, porque você deixou de combater esse mal. Então é perigoso. Fale em tudo. Um conselho que você pode dar a alguém, se viu uma mulher traindo o marido, se você tiver intimidade com ela, dá um conselho ao homem, orienta para não roubar, favoreça a polícia, para poder a polícia combater o crime. Então, você está estimulando coisas boas. Então, não é só deixar de fazer. Nós vimos aqui acima, é estar num estado que você nunca irá fazer. Você não pode roubar, mas você também não deve estar num estado que nem deverá roubar e acalma o outro, mas também você deve combater o mal. Aqui é um mandamento que chama você o combate do mal. Quando você não combate o mal, você está pecando contra Deus. Daí fica bem claro nesse mandamento. Não sei por que não ensinam isso nas igrejas. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quando você é perseguido, e essa perseguição é injusta, ou seja, você é justo e o perseguidor é injusto, você é grande no reino dos céus. Não é ser perseguido no trabalho porque você persegue os outros. Não é ser perseguido na sua vizinhança porque você dá em cima da mulher dos outros e aí o marido dela está lhe perseguindo. Isso aí é uma perseguição que você plantou. Perseguição justa é aquela que sem motivo você é perseguido. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Qual é a causa? A causa de Jesus. Mas é só pela igreja? Não. Toda vez que você é perseguido pelo mandamento, porque você cumpre o mandamento e as pessoas lhe perseguem por causa disso, você está defendendo a causa de Jesus. Mas pode ser perseguição direta por causa do evangelho. Veja, tem cristão que ele não combate o mal para não ser perseguido. Aí ele evita a perseguição e é um pecado. As pessoas profanam a Bíblia, profanam o nome de Deus, faz coisa errada, persegue criança, e tem cristão que não faz nada para não ser perseguido, que diz, não devo me meter, tenho que ter prudência, usa até uns versículos bíblicos para se explicar. Ele diz que foi grande o galardão no céu, perseguir os profetas pelos mesmos motivos. No 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for ímpido, com que se há de salgar para nada mais presta, senão para se lançar. Na pandemia,
Eu precisei fazer um arroz em certo horário e tinha acabado o sal. E eu tive que fazer o arroz sem sal, uma das piores coisas do mundo para se comer é arroz sem sal. O feijão sem sal dá para descer. Agora, o arroz sem sal é horrível. Então, sem sal não tem sabor à terra, não tem sentido à terra. É a diferença, é o que conserva, é o que mata os germes, é o que dá sentido às coisas. Então, você tem que ser a diferença nessa terra. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Jesus está dizendo que você é a diferença do mundo, é você que tem que chamar a atenção para o reino de Deus. Quando você falar, quando você pensar, quando você agir, quando você deixar de agir, você tem que fazer tudo isso dentro da palavra de Deus, porque você vai ser observado e o seu exemplo vai arrastar a multidão. É esse o sentido da palavra. E ele vai dizer: não vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus cumpriu toda a lei e com ele você cumpre também. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passam, nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. E aqui ele vai dar outro princípio. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande do reino dos céus. Aqui Luís que repete, mas ele está dizendo agora que você tem que combater o mal e ensinar os mandamentos. Você tem que cumprir os mandamentos e ensinar o mandamento. Então, você é duas coisas para fazer. Se você fizer só uma, tem que fazer as duas, mas não pode errar as duas. Tem gente que é adúltero e ensina os outros a adulterar. Não. Melhor que você ensine os outros a dizer: eu estou errado e essa vida é ruim. Mas não é um grande exemplo, não é uma grande coisa. Você continuará indo para o inferno. O melhor é que você seja o exemplo, seja a luz, mas também ensine. Você ensina sendo a luz, ensina com palavras. Ele disse: se a sua justiça não exceder a dizer que escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E ele diz: disseram aos antigos, não matarás, mas quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será o réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raça, será réu do sinédrio. Qualquer que ele disser louco, será réu do fogo do inferno. Aqui é complicado, porque aqui Jesus vai associar o ódio ao homicídio. Palavras duras ao homicídio. E homicídio é pecado grave. Ou seja, você é um criminoso quando você odeia. Qualquer que sem motivo se ficar com raiva. Às vezes você tem motivo. Mas Jesus diz que mesmo tendo motivo, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não demore com ira no coração. Todo mundo explode alguma vez, todo mundo fica com raiva alguma vez. Nós somos humanos, mas esse humano você tem que trabalhar o espiritual. Então, às vezes sua vida está travada, a vida financeira, a vida espiritual, a vida sentimental, tudo travado, doença no corpo, e você é alguém que se ira, que grita com facilidade, que explode com facilidade, e às vezes de forma injusta. E às vezes a gente explode para combater o mal, que tem que ter cuidado também, mas tem gente que explode do nada, ignorante com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, e essa ira vai trazer o que? Males, porque você vai ser condenado por isso. Vai vir males na sua vida por causa disso. Ele disse: se tu trouxer a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Ele está dizendo o seguinte, que a falta de harmonia familiar pode prejudicar a tua oferta. E a tua oferta e teu dízimo é o que te abençoa financeiramente, que te protege as finanças. Tem pessoas que às vezes ela até ajuda a igreja, mas a desarmonia no lar prejudica. Então, se você é uma mulher que provoca desarmonia, um homem que provoca desarmonia, você está trazendo problemas financeiros, de saúde no teu lar. É comum as pessoas pedirem oração e a gente ora, não acontece nada, no dia não acontece nada. E aí tem pessoas que você diz, essa pessoa não vai ser curada, porque ela está com a vida assim, tal, mas é uma pessoa com sinceridade, com coração puro, com coração aberto, então toma cuidado, essas coisas travam a tua vida. Tem pessoa que vive doente com raiva da mãe, vive doente com raiva, brigando com o irmão, prejudicando a irmã, fazendo mal,
causando discórdia, fofoca, intrigas, aí não vai dar certo. E ele vai falar que se você não se reconciliar, há um certo julgamento e que haverá um pagamento por isso, né? Versos 25 e 26. Ou seja, todo problema de relacionamentos tem condenação. E ele diz aqui, ó, não cometerás adultério, porém vos digo, qualquer que atentar por uma mulher e cobiçar já em seu coração cometeu adultério. Jesus está arrochando mais o nó da coisa. Se a lei dizia não adulterarás, Jesus está dizendo, meu amigo, você não pode nem pensar na mulher. Você não pode nem pensar em matar. Você não pode nem pensar em ser idólatra. Você não pode nem pensar em desonrar seu pai e sua mãe. Você não pode nem pensar em ser homicida. Você não pode nem pensar em fofocar. É isso que ele está dizendo. Está relacionando o mandamento. Veja, se com o pensamento eu já podia cometer o pecado da cobiça, ele está dizendo que essa cobiça pode ser relacionada a qualquer outro mandamento. Toda vez que eu desejo o mal, eu estou fazendo o mal. E ele vai dizer que, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o, atira para longe de ti, pois isso é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E ele vai falar em seguida da mão também, comparando. Aqui Jesus não está mandando você mutilar o seu corpo. Está dizendo para você se separar de pessoas e situações e lugares que você gosta, que é importante para você. Se teu pai te faz pecar, se tua mãe te faz pecar, se teus filhos te fazem pecar, se tua esposa, teu esposo faz pecar, você tem que se afastar. É duro dizer isso, mas é assim. Pelo menos até a pessoa se converter. Se teu melhor amigo te faz pecar, perde esse amigo. É melhor você entrar no céu sozinho do que tu e teu amigo serem lançados no inferno. Essa é a mensagem. Tu gosta de sentar na calçada, mas a calçada te faz pecar, deixa a calçada. É melhor a solidão do lar. Veja que coisas duras de se fazer. Jesus está dizendo, vai doer. Você vai mutilar a parte de você. Tem coisas que é mutilação. Mas você é melhor entrar mutilado, sem esse parente, sem esse amigo, sem essa vizinhança, sem esse colega, do que vocês dois serem lançados no inferno. E disse, qualquer que deixar a mulher e dele carta de divórcio, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sei por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada cometa adultério. Esse mandamento é primordial, porque é o seguinte, hoje em dia as pessoas casam com tanta facilidade, dizem, ó, não deu certo, eu tentei e eu separei. Não se justifica. Você é adúltero e você é adúltera para Deus. Jesus está dizendo só em caso de traição, em caso de relações sexuais ilícitas, uma prática sexual que é contrária à palavra de Deus, uma fantasia sexual que a pessoa tem que é contrária à palavra de Deus. Então, se não for por isso, você não pode separar. E mesmo sendo isso, você tem que ainda tentar aplicar o perdão, a conversa, a reconciliação. Porque você tem que dar sempre a chance de perdão. É quando Jesus vai dizer, se alguém te ferir um lado, dá o outro lado para ele bater. Jesus está dizendo isso, dá outra oportunidade, dá outra chance. Se ele fez você andar uma milha com ele, anda duas, ou seja, dá uma oportunidade maior. Então, é um dos grandes problemas de doenças, misérias. E a pessoa chega e diz, ora por mim. E às vezes a gente não sabe o histórico da pessoa. A gente ora, não acontece nada. Às vezes é até pecado pedir a oração. E a pessoa sabe da condição, às vezes nem sabe, porque não estão ensinando isso na igreja. Então a pessoa largou o marido porque não gostava mais dele. Não me sentia bem, pediu um tempo, largou a mulher porque achou outra mais nova. Você está em pecado, meu irmão. A moça que casou com você está em adultério. O rapaz que casou com você está em adultério. Esse casamento é um adultério. Então aí vocês vão buscar a misericórdia de Deus para ver se Deus faz alguma coisa. Porque às vezes o outro já casou com outra também e não sabemos nem como lidar com essa questão direito, porque é muito complexa. Sei que a pessoa tem que buscar muito a misericórdia de Deus, porque às vezes caiu em adultério assim de forma simples. A mulher diz, não, eu respeitei meu marido, não gostei mais dele, terminei com ele para ficar com outro. Para a Bíblia isso é adultério. Aí eu deixei minha mulher, eu não gostava mais dela, eu deixei ela, eu não traí ela, aí deixou e casou com outra. Adultério. E ela adulterou também. Quem casou com ela é adultério. Por isso que esse pecado, que trouxe grandes maldições na vida da vida, está trazendo muita maldição atualmente. Porque as pessoas estão tomando santa ceia em adultério.
estão orando em adultério e não sentem nada. É uma vida de depressão, de sofrimento, de angústia, porque estão errados na presença de Deus. Divórcio só por adultério, relações sexuais ilícitas, se não for, não tem justificativa. Se seu marido tem mau hálito, escova os dentes dele, bota ele para escovar os dentes. Sua mulher não está muito cheirosa, compra perfume, manda ela tomar banho. É desse jeito que tem que viver. Infelizmente, você vai ter que conviver com isso, porque não se permite isso. O que Deus uniu, o homem não separe. Veja que não pode haver divórcio onde o homem separa. O que separa o homem da mulher, a mulher do homem é pecado, que separa até o homem de Deus. Isaías 59 é vossas iniquidades, faz separação entre vós e vosso Deus. O pecado é tão forte que ele separa o homem de Deus, separa um casal. Então, quando você adultera, você acabou com o teu casamento. Às vezes a mulher comete o adultério escondidinho, aí para, ou então continua escondido, de repente aí começa doença na vida dela, na vida dos filhos, desgraça total, às vezes o homem também, e prejuízo financeiro, e ninguém entende o que está acontecendo. Aí tá faltando confissão, às vezes é fofoca, às vezes é mentira, às vezes é desonestidade, o cara é desonesto no trabalho. Estamos falando só de adultério, mas maldições vêm. Mas esse é um dos grandes. Jesus está dizendo, a não ser disso aqui, meu irmão. Se tu abandonar tua mulher, tu abandonar teu esposo, tu cometeu um adultério, um crime grave. Ouviste que foi dito antigo, jurais, cumprirás o teu juramento. Eu, porém, vos digo que qualquer nem jureis nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra. Seja a sua palavra sim, sim, e não, não. Ou seja, se você disser sim, você tem que cumprir a tua palavra. Se você disser não, tem que ser a tua palavra tem que falar alguma coisa. Tu tem que ser coerente com a tua vida. Tu tem que ter uma vida coerente, fala coerente, hábitos coerentes, palavra, honradez. Tu tem que ser verdadeiro e autêntico. Olho por olho, dente por dente, no verso 38. Então, ele diz, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas quem bate na tua face direita, oferece-lhe a outra chance. Quem quiser que pleitar contigo e tirar de ti a capa, larga a túnica, larga também a capa. Qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas, ou seja, dá outras oportunidades. Essa parte é muito difícil. Eu achava que era mais difícil se libertar da prostituição e amizade, as coisas do mundo, mas não é. Coisa mais difícil que eu encontrei na minha vida foi perdoar. Para eu perdoar, Deus teve que, umas pessoas que me fizeram mal, Deus teve que me fazer viver as coisas que as pessoas viveram quando eu passei quando elas me causaram aquele dano, ou parecido, e aí estando no lugar que elas estavam, eu percebi que eu faria a mesma coisa. Então eu comecei a entender as pessoas, Deus me levou à compreensão do outro. Se colocar no lugar das outras pessoas é um motivo bom para você perdoar. Porque quando eu vi que eu, se tivesse na mesma situação, teria que fazer a mesma coisa, aí eu entendi que a pessoa não era má. Ela fez porque ela tinha também, era fraca como eu, era pecadora como eu. Então, tudo que você for fazer, você tem que pensar, e se fosse eu que estivesse no lugar? Será que eu não faria o mesmo? Tem gente que fala mal da vizinha, do filho do vizinho, mas será que teu filho não passaria pela mesma situação? Tem homem que ia se mexer com a mulher dele na rua, ele quer matar, mas será que você não mexe com a mulher de outros? Será que você não olha para a filha dos outros? Você fica com raiva se um cara olhar para a tua filha? Tome cuidado com isso. Dá uma oportunidade as pessoas mudarem. É muito difícil essa parte, mas pede a Deus que além de perdoar, às vezes não é só perdoar, Jesus fala, deu perdoar, mas dê outra oportunidade de convivência, de relacionamento. Claro que de início você pode ter mais reservas, né? Porque algum amigo teu te traiu, e você no dia seguinte coloca ele dentro da tua casa. É falta de sabedoria. Mas você dá a oportunidade de conviver com ele, de cumprimentá-lo, de repente ajudá-lo. Quem sabe um dia essas amizades voltam ao normal, porque todos nós passamos por situações difíceis, desaprendemos e aprendemos a respeitar Deus com o tempo e pelas circunstâncias difíceis. Dá a quem te pedir, não desvie daquele que quiser que lhe empreste. Muito importante isso. Você conhece alguém, não estamos falando de redes sociais, que é muito difícil nas redes sociais, a gente sabe que a maioria é picareta, pessoas pedindo dinheiro, bota foto de um casal para parecer que é alguém bacana, de alguém de paletó, fingindo ser um pastor, e pedindo dinheiro nas redes sociais, a gente fica com medo.
Mas na tua casa, teu vizinho está precisando de pagar a luz, a água, está precisando de comida e você negou. Às vezes pediu um dinheiro emprestado para comprar um medicamento para o filho. Você sabe que ele é um homem direito, que está desempregado, que ele é uma mulher direito desempregada, e você negou. Toma cuidado com isso. Esses são os segredos da vida que Jesus está ensinando. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz, fazei o bem a quem vos odeia, e orai pelos que vos maltrata e vos persegue, para que sejas filhos de Deus, vosso Pai que está no céu. Essa parte também é muito dura. No calor da emoção, a gente quer vingança. Eu já passei por situações em que as pessoas me magoaram muito, me prejudicaram muito, e de início, eu orei assim, o que eu queria é que Deus fulminasse as pessoas. Só que é o que eu falei, você tem que começar a se colocar na situação da outra pessoa, às vezes o nível cultural, às vezes o estado emocional, a história da pessoa e o próprio pecado. O que o teu inimigo fez contigo, você também poderia ter feito com ele. A gente acha que não, que a gente está numa condição superior, mas não, nós temos a mesma natureza pecaminosa. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudades unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede, pois, perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Agora, esse é um grande mandamento. Deus está dizendo para Jesus está dizendo para você ser perfeito. E aí você diz, ninguém é perfeito. As pessoas estão usando mandamentos da Bíblia e versículos para se proteger do pecado. E não, ninguém é perfeito, só quem é perfeito é Jesus. Não, Jesus está dizendo para você ser perfeito. Você tem que trabalhar todos os dias para ser perfeito. Esqueça as desculpas. Ah, aquela só quer ser santinha. Ela está certa. A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então ela tem que querer ser santinha, ele tem que querer ser santinho, ela tem que querer ser perfeito, ele tem que querer ser perfeito. E não é para chamar o colega de puxa-saco quando ele está fazendo as coisas certas, não. Porque às vezes o desonesto, quando vê alguém honesto, diz a ele, é puxa-saco do padrão. Não, ele quer ser perfeito. Ele está no caminho certo, é você que está no caminho errado, porque não está fazendo igual a ele e a ela. Esse mandamento é riquíssimo, né? Nós estamos fazendo aqui um pouco apressado, mas daria para pregar aqui 20 pregações de 1 hora, porque é riquíssimo. Aqui o ideal era você pegar um texto, ir para outros textos, trabalhar, aplicar, fazer digressões e trazer esse conhecimento. Né? Mas nós estamos fazendo um primeiro contato, nós vamos fazer isso se Deus quiser, mas aqui nós estamos fazendo o quê? O primeiro contato. Para muitos é o primeiro contato, para outras é o contato com abordagem um pouquinho diferente. E você vai compartilhar e quem sabe Deus vai fazer isso rodar aqui o Brasil todo, toda vez. E aí o povo sabendo mais vão buscar mais conhecimento. Né? E aí vai procurar outras pessoas e Deus vai crescer. Então Jesus falou aqui o quê? Da mesma lei de Moisés. Quem não enxerga aqui a lei de Moisés é porque está um pouquinho cego ainda. Mas aqui a lei de Moisés mais apertada do que a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés dizia não adultério, ele dizia nem é para pensar em adultério, e você tem que combater o adultério. Você não é para matar, é para viver em paz, para nem pensar em matar. E tem a coisa, você ainda tem que combater a morte. Então Jesus não quer alguém só que não faça, quer alguém que seja de paz e seja de alegria. Então, medita nessa palavra, ouve o áudio mais de uma vez se precisar, compartilha com todo parente, com todo amigo e vamos espalhar a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus e compartilhe no nome de Jesus. Amém e amém.